Vamos conversar agora com esse cara aqui que eu gosto demais, Sérgio Sanderson. Tudo bem contigo? Graças ao nosso bom pai, né? Ainda Estamos bem, né? numa missão grandiosa nesse mundo aí. Que bom, de fotógrafo a terapeuta. De fotógrafo a terapeuta. Você arrepende alguma vez? Não. Então, quando você... Olha, nós estávamos falando agora sobre um tema de compromisso com a vida. É verdade. Né? E isso transcende o dinheiro, porque vamos dizer assim, o dinheiro que você tem não nos leva à salvação. Então, o que acontece? Quando eu tive essa missão, esse start, esse Spark Soul, né, que é a chispa divina, entendeu? De eu fazer uma escolha, eu falei, Senhor, estou à sua disposição. Daí a fotografia, para mim, continuou normal, só que teve uma boa caída. E daí o que aconteceu? Todas as pessoas com quem eu fazia os movimentos sistêmicos com relação à terapia de vidas recorrentes, as pessoas se transformaram. E daí começou a aparecer muita gente no estúdio. Daí, segui para essa área. Muito louco. Mas aí você desenvolveu. Essa é exatamente isso aí. Porque o que acontece? Olha, eu vou te contar uma história bem bacana. Muitas pessoas não acreditam, né, em divindades ou acreditam naquele Deus externo. E não existe um Deus externo. Deus está dentro de vós. A Bíblia fala que Deus está dentro de vós, ou o Corão fala que você é o todo, o Povo dos Mares fala que você é o cosmos, o budismo fala que você é o universo. Então, você é o todo. Então, você pode aquilo que Deus pode em você. E quando eu me deram essa missão, eu fiz muitas terapias, muitos cursos, centenas de cursos, né? Pelas informações que eu tenho, assim do normal. Tanto que hoje eu constelei de manhã 2 consteladoras, né? De Porto Alegre e uma do Rio de Janeiro. Ela falou, quero fazer seu curso. Eu falei, qual a diferença? Ela falou, eu falei, não tem diferença nenhuma da constelação familiar. Só que a gente sai da crença. O nosso maior problema, meu, seu, de todos os seres humanos, é a tal da crença. Se eu fizer isso, o que a sociedade vai fazer? Se eu fizer isso, o que meus pais vão falar? É o julgamento. É o julgamento segundo as leis da época, que está no nosso genoma. Nós estamos no meu genoma tem meu pai, minha mãe, meu avô, meu bisavô, meu trisavô, tetravô, pentavô. Tudo está em mim. Então, para mim, falar para alguém que eu sou dono do meu destino é difícil. Porque você vai ter que ir contra... Contra toda uma crença. E hoje, a maioria das pessoas, quando começa a despertar, a única pessoa responsável pelo teu sucesso e pelo teu fracasso é você. E ninguém mais. Entendeu? Então não adianta o papai e mãe, eu tive a mãe errada. Não, você teve a mãe certa. Se não fosse aquela mãe, você não estaria aqui. Então faça diferente. Entendeu? Então, eu aceito minha mãe, meu pai e minha mãe do jeito que você é. Vocês realmente são muito importantes em mim. Talvez vocês não foram suficientes, mas vocês em mim vão dar conta do recado. E olha para frente e ande. Entendeu? Você não foi feito para ficar no sistema familiar. Você foi feito para seguir a sua vida. Mas aí, a partir daqui, você também vai criar um novo sistema familiar. Tem outra coisa bem interessante. O que acontece? O que acontece muito comigo? Por exemplo, a mulher chega e diz, meu filho tem 36 anos, mora comigo. Minha filha tem 28 anos, eu imagino tanto de reclamação que você ouve. Eu tenho que liberar essa filha. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando você cria o campo das vidas recorrentes, você entra numa memória, assim, impressionante. Você monta o campo e aparece tudo claramente o que está acontecendo. Então, você fala assim, se eu fosse fazer, você aprenderia? Sim, você aprenderia com muita tranquilidade. Se ele fosse fazer o curso, ele aprenderia? Sim. Aprenderia, porque eu ensino tecnicamente, não ensino. Porque o que acontece? Na maioria das terapias, como na área da ciência, quando você vai num profissional, eles tentam convencer você, dizendo que essa é a tua verdade. Não é assim que funciona. Nas vidas recorrentes, eu crio um campo e eu mostro para a pessoa aquilo que ela viveu lá. E não adianta ela fugir da realidade dela. Porque é aquilo. Porque é aquilo. Então vamos dizer assim, a menina que fez a constelação agora é uma menina extremamente profissional, do Rio Grande do Sul, e ela tem muito problema com dinheiro. Trabalha, mas não sobra um centavo. O que aconteceu? Numa vida dela, ela excluiu um homem e casou com outro homem grávida do outro. Então, mulher que exclui um homem tem problema financeiro. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, e para todo mundo que está assistindo aqui. Né? Os homens têm problema com as mulheres? Tem. As mulheres têm problema com homens? Tem. Só as mulheres sofrem? Não. Não. Então, o homem sofre tanto quanto a mulher. Mas, segundo as crenças limitantes, o homem tem que ser forte. Por que ser forte? Eu não estou entendendo por que ser forte. Você é um ser humano. A genética minha, tua e das mulheres são 99,99 igual uma da outra. O que difere de nós é a ânima, que é o nosso espírito que está em nós. Só isso. Entendeu? Então, todos nós somos iguais. Se você fosse num mundo evolutivo, onde não tivesse karma para ser vencido...
todo mundo pensaria igual. Sim. Por isso que existe diferença de potencial. Daí você fala assim, mas como é que funciona essa diferença? É questão de evolução. É só evolução mesmo. É só questão de evolução pessoal. E você, ó, eu não gosto do Lula, teu karma. Eu não gosto do Bolsonaro, teu karma. Eu não gosto de Beltrano, teu karma. Eu não gosto de homossexual, teu karma. Eu não gosto da esposa de Beltrano, teu karma. Tudo que você vive é seu karma. Mas eu tenho um bom carro, é teu karma. Eu tenho uma mulher bonita, teu karma. Eu tenho um homem feio, teu karma. É como se fosse o teu destino. É o teu destino. O que você falou antes. O cara do avião. Caiu o avião, o cara não morreu. 30 dias depois que caiu o avião, o cara morreu. E tipo assim, você era pra morrer, não morreu porque não quis. O destino dele era morrer, então você tem que morrer. Entendeu? Agora, você pode ressignificar a história? Você pode ressignificar. Eu vou falar uma coisa para você extremamente profunda aqui, extremamente profunda. Existe um site nos Estados Unidos, Zeta Talk. Essa mulher lá, ela teve um câncer com 65 anos, em fase terminal. Daí, o Conselho dos Mundos chegou até ela. Olha, eu estou falando de outra dimensão agora. Chegou para assim, se você se servir, prestar para a humanidade terrestre, a serviciência dos nossos ensinamentos, você vai ter mais 35 anos de existência. Isso foi em 95. Estava em fase terminal. Quando ela falou assim, eu aceito essa história. Então, o que acontece? O Criador lá em cima deu uma misericórdia para ela. Sim, agora você vai completar a tua fase servindo a humanidade. Então, quando você está nesse mundo, não está servindo alguém, fica tranquilo. Você vai embora cedo. Você está servindo alguém, você vai ficar mais tempo aqui. Deus, vamos dizer o seguinte, teve um caso... Se você estiver servindo, se você estiver por alguma razão, você tem que estar servindo. Se você não está em serviciência, não tem motivo para você ficar comendo, fazendo toda a necessidade nessa terra, usando esse espaço e tempo para o teu ego. Porque você veio nesse mundo para vencer o teu ego. Se você não vencer o teu ego vai te matar. Então teve um amigo nosso, que não vou falar nome, daí ele falou, Santos, eu estou muito preocupado, porque eu tenho a sensação que vou morrer, se me der o Covid. Daí eu falei assim, fica tranquila. Você faz isso para a sociedade, serviciência, você não vai morrer. Todas as pessoas que estão no serviço. Ele falou, é verdade. Não pegou Covid, não teve problema nenhum, não morreu. Um outro amigo nosso, um dia ele falou, Sérgio, eu vou morrer, se eu pegar Covid, eu vou morrer. O que ele estava fazendo? Tá. É muito louco falar com esse homem aqui, mas eu gosto muito. Antes de eu perguntar da constelação em específico, como ela pode ajudar as pessoas, como é que você enxerga a morte, por exemplo? Tem pessoas que partem dessa vida muito cedo. A gente vê que são pessoas que estão no auge do sucesso, ou estão fazendo coisas incríveis e de repente elas vão. Você teria exemplos, por exemplo? Vamos lá, Marília Mendonça. Marília Mendonça. Tá sucessão, todo mundo que... repente, Mamonas Assassinas. Enfim. Né? Jimi Hendrix. Sim. Né? Essas pessoas estavam no caminho. Não vou falar da Marília Mendonça agora, eu vou falar do Mamonas Assassinas. Eles estavam contribuindo para a sociedade. Brincando com a vida, contando piada, entendeu? Denegrindo algumas pessoas, sem entendimento. Sim. Daí acontece o Conselho dos Mundos, que é muito superior ao que você possa imaginar, acha que assim, não serve para cá. Então começa a olhar na história todas as pessoas que foram com o fluxo natural da vida. Elas são tiradas da existência, automaticamente. Agora, eu não sei o karma que está envolvido com a Marília Mendonça. Ah, entendi. Não sei. Porque existe daí uma então, coisa Então, teria criar um campo energético, que é o campo dela, entendeu? Entendi. Então, você tem que ver. Você vai crescer para a evolução de todos, você vai crescer para a tua evolução. Entendi. Então, sempre você vai fazer é para a evolução de todos. Você falou uma coisa bem interessante. Na quarta-feira passada, eu fiz uma live, e na live tinha 80, 90 pessoas só participando. E daí eu falei, me apresente uma dor de você. Daí uma mulher falou assim, eu tenho dor na lombar. Daí eu falei, quantas pessoas têm dor na lombar? 12. Fez assim, 12. Colocaram positivo. Todos têm dor na lombar, eles fizeram positivo de novo. Eu falei, eu vou fazer um movimento para vocês, tá? E esse movimento vai fazer todos vocês parar a dor na lombar. Daí eu vou colocar uma mãozinha bem assim, será? Né? As leis físicas são leis universais e são confiáveis. Então, quando se fala assim, eu não acredito, é a mesma coisa que falar para você assim, eu tenho muita fé. Vamos eu e você comprar uma BMW lá com fé. Ou uma Mercedes, né? Não vai comprar. Agora, se você não tiver fé e tiver dinheiro, vai comprar. Se você tiver fé e tiver dinheiro, melhor ainda, vai comprar igual. Sim. Então, quando Deus nos colocou, Ele colocou nós numa classe de mundo onde somos regidos por leis físicas universais confiáveis. Por isso, quando eu crio um campo meu nas terapias que a gente faz, eu não vou levar a pessoa para agradar ela e falar assim, olha, você tem que entender. Não, eu falo, você está nessa realidade em função disso. Daí a pessoa tem esse parque sou dela.
parou minha dor nas costas, parou minha dor lombar. Então, quando se faz a meditação nas vidas recorrentes, não tem como a pessoa não ficar bem. Não tem como. Porque ela entra no campo causal. O campo causal é a nossa energia, dos nossos eus internos, onde se manifesta no astral para encarnar em nós com essas dores. Daí eu falo para você, você já viu tijolo sentir dor? Não, né? Do que é formado um tijolo? Dos mesmos elementos da tabela periódica que tem em você. Por que ele não tem dor? Ele não tem ânima, que é o espírito. É só isso, entendeu? Então nós temos a dor porque a gente vive nesse conflito. Por isso que quando você olhou para o conflito com carinho, necessariamente a dor tem que ir embora. Como é que é na física ou na matemática? Menos e menos é mais. Pronto. Menos e menos, menos vezes menos é mais. Mais e mais vezes mais é mais. Então, quando você encontra o teu conflito lá no campo causal, a dor que você vive hoje, você juntou ela se transforma o quê? Em bênçãos. Então, automaticamente, toda dor pode ser ressignificada. Agora, Sérgio, me fala, as pessoas que têm dores pelo corpo, porque tem gente que tem dor na perna, tem dor no joelho, tem dor na lombar, tem dor na barriga, tem gastrite, tem e assim por diante. Tornozelo. Tudo tem uma razão. Tudo é um pensamento. Tudo em nós é um pensamento. Então, se você tem um pensamento de exclusão, vai doer o quê? A lombar. Porque a lombar está relacionada a abandono, traição, peso salvador e sensação de carência afetiva. Entendeu? Ah, mas eu tenho dor no meio das costas. Está ligado à depressão, porque o meio das costas está todos os órgãos endócrinos. Dentro das glândulas adrenais, rim, fígado, bexiga, está tudo no meio das costas. Sim. Na cervical está ali centralizado todos os órgãos de percepção, que é visão, olfato, paladar, audição e tato. Entendeu? Então, normalmente, quando você vê algo que choca você, entendeu? Normalmente você vai ter dor aonde daí? Nas costas. Nas costas, no ombro. Está ligado à humilhação, à depressão, que muitas vezes está ligado a uma memória onde, num eu interno seu, houve uma exclusão e você não pôde ressignificar aquela história. Então a pessoa tem pânico de sair em público, se sente envergonhada, tem fobia social, tem depressão, tem angústia, muitas vezes com problema de estômago, está ligada à exclusão profunda. Daí essas mulheres vão ter infecção urinária, dessas mulheres vão ter dor do problema de gastrite, hérnia de hiato, tudo isso conflito. Então quando você achou o conflito, apaga do genoma. Tem pessoas que falam assim, mas se eu fizer um monte de exame, o problema é seu, pode fazer. Não vai aparecer no exame, porque a energia, mesmo que você está com uma depressão profunda, né? Você não vai aparecer isso no exame, né? Daí vai fazer vai no conflito, olhou, limpa o conflito, porque tudo é energia. Aquilo que tem percepção... Então, deixa eu imaginar, Sérgio, se, por exemplo, uma pessoa hoje, a gente sabe que que existe essa questão da ansiedade que muita gente vive, o medo, as pessoas têm... vamos lá, tem situações aí que são emocionais, que hoje pode ser que ela não sinta uma dor, mas em algum momento ela vai sentir. Então, deixa eu explicar aqui o que aconteceu hoje, numa terapia que eu fiz hoje à tarde. A menina, foi ela e o pai no estúdio. Chegou lá, o pai disse, você gosta do teu pai? Você não consigo nem olhar para ele direito. Mas ele gosta de mim, então, né? Tudo bem. Tá. Como é que você vai entender a mente humana? Um ama, outro não ama. Então eu falei, fica os dois de pé um de frente pro outro. Como é que eu olhar para ele? Não é bom. Como é que você olha para ela? Eu gosto dela. Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar vocês dois lugares? Que nem fala a Bíblia. Quando você vai julgar alguém, vai lá e vista a roupa da pessoa. Tá. Entendeu? Então um erro equivocado não diz quem você é. E para você ser feliz com alguém, você tem que ser feliz por você. Daí inverte o lugar. Dela foi aqui no lugar do pai e o pai no lugar dela. Daí eu falei, como é que você olha o teu pai? Meu Deus do pai, meu pai é o homem mais lindo do mundo agora. E começou a chorar desesperadamente. Falei assim, agora eu compreendo por que eu sou sua pequena. Ela tinha dor aonde? Na lombar. Porque aconteceu? Numa existência do eu do interno passado, por falta de discernimento e despertar da consciência, você não acredita em vidas passadas. Ninguém acredita. Mas a Bíblia fala lá em Atos 27 e 22, você perde o seu corpo, não perde sua alma. Os inimigos do passado, em Mateus 10, 36, os inimigos do passado vão nascer na sua casa. O que aconteceu quando eu o canto da menina? O que apareceu? Que numa vida, lá na quinta, sexta vida atrás, não vamos falar em tempo, essa menina era amor desse homem. E quando esse homem engravidou essa menina, ele foi assassinado, não voltou para buscar ela. Então, na cabeça dela, os homens não prestam, principalmente o pai. Ela vai ter bloqueio do financeiro. Quando eu coloquei ela na roupa dele e ela viu que ele amava ela falou, agora eu entendo.
Então ela sai do julgamento. Então o nosso julgamento causa o nosso inferno e o nosso céu. E isso não significa que eles vão se apaixonar, não tem nada a ver. Não Porque tem isso era lá na outra memória vida. associativa. Mas você tem que fazer essa limpeza. Quebrar essa barreira. Então você vai lá no genoma, apaga do genoma aquele conflito, daí aconteceu assim, ela foi abraçada embora com o pai, sem dor na lombar. Porque aquela memória associativa fez com que ele acolhesse ela em casa. Você fala assim, meu pai, minha mãe é minha mãe. Não. Existia uma lei karmática pela qual vocês têm que ter uma recorrência dentro do mesmo sistema familiar para viver aquela dor. Então as pessoas falam, mas eu não acredito, o problema é seu. Entendeu? Às vezes não vai mudar para fazer a tua vontade. São as leis da preeminência cósmica, do Criador. Entendeu? Tá no Alcorão, tá no Torá, Bhagavad Gita, pro povo dos maias, tá todas as escritas sagradas, tá a mesma coisa. Mas cada um tem a sua interpretação e às vezes não vai mudar para fazer a minha ou a sua vontade. Por isso que eu falo, né? Eu falei desde o início do programa. Se para você isso que o Sérgio fala faz sentido, é uma coisa que vai falar assim, nossa, eu quero realmente fazer um tratamento, quero fazer alguma coisa, ótimo, que bom. Sim. Mas se para você não faz sentido, você fala assim, tudo certo, continua a vida, tudo certo. Então eu tenho que parabenizar você e fico grato por estar aqui, porque todas as pessoas quando assistem o programa, você fala, Sandro, você falou umas coisas fantásticas que eu não tinha esse tipo de visão, entendeu? Porque você fala assim, eu sou pequeno da mãe, então eu... Não. Você é tua mãe, muitas vezes foi tua filha no passado que você não cuidou dela. Sim. Você não entende porque às vezes você quer mandar na tua mãe. Porque o filho quer mandar no pai. Então lá eu coloco na luz da verdade e faço com que o sistema fique incluído todos os elementos e o pai libera os filhos e as filhas e todo mundo fica leve. Todo mundo sem dor e sem conflito e sem barreira no profissional e no financeiro. No financeiro. Poderia aqui ficar um tempão conversando com ele, né? Mas eu queria agradecer mais uma vez a presença aqui.